Olá, crianças, estamos na página 71. Nós já fizemos a leitura da fábula e você já entendeu mais ou menos como funciona, né? Uma fábula, qual a finalidade. Então, vamos para a atividade. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Por que oral e escrita? Porque primeiro a gente debate, a gente explica e depois você vai colocar tudo por escrito aí no seu livro. Questão 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Aí você vai me falar quem foi, se foi o corvo ou se foi a raposa. Foi quem você imaginou? Aí você vai falar sim ou não e justificar porque o que você achou que foi quem você pensou ou não, tá bom? Questão 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior. Há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Vou voltar ao texto e vou explicar para vocês o que são parágrafos. Aqui na página 70, na leitura que nós fizemos, tem a leitura da fábula, né? O corvo e a raposa. Vocês percebem aqui esses espaços? Por que eu não posso escrever um texto completo? Eu começo aqui no início da linha e vou até o final. Por que eu não posso? Porque existem os parágrafos. O que são os parágrafos? Os parágrafos é uma forma de organizar o seu texto e as suas ideias no texto. Você vai contar uma história, você precisa utilizar parágrafos. Percebe que aqui tem um espaço? Aqui também e aqui também. Quando que eu devo começar um parágrafo? O parágrafo eu devo começar quando eu troco de ideias. Olha só. Sempre começa um texto por parágrafo. O parágrafo, lá no seu caderninho, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar 2 dedinhos e vai começar a escrever o seu texto. 2 dedinhos para dar o espaço e começa a escrever o seu texto. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. O corvo, a ação do corvo, né? O corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Tudo bem? Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo. Quem é que chegou perto? A raposa. Tá vendo que aqui eu comecei a falar do corvo e aqui eu tô falando da raposa? Percebem que mudou um pouco a ideia? Se mudou a ideia, eu coloco um parágrafo. O ideal de um parágrafo é 3 a 5 linhas. Não existe uma regra específica. Mas para não ficar um texto muito longo, cansativo de ler e com problemas de pontuação que também vamos estudar, você coloca um parágrafo, 3 a 5 linhas no máximo, você tem que formar um novo parágrafo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, aqui eu estou falando de quem? Da raposa. Quem é que estava ouvindo os elogios? O corvo. Então, aqui eu começo a falar do corvo, aqui eu falo da raposa e aqui eu falo do corvo novamente. Percebe que eu mudei? Conforme eu for mudando, eu vou criando parágrafos. Vocês vão treinar bastante, porque vão chegar num ponto que vão tirar isso de letra. É bem tranquilo, tá? Vamos voltar à atividade na página 71. Com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Você vai vir aqui no texto e vai pintar esses espaços que me diz que é um parágrafo. São esses espaços em branco. Você vai pintar esses espaços aqui. Toda vez que você vê um texto e tem uma frase começando depois de um espaço, eu sei que aqui no espaço existe um parágrafo. B. Complete esse texto. Complete. Esse texto tem. Quantos parágrafos tem esse texto? Vamos aqui no texto. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Então, quantos parágrafos eu tenho? 3 parágrafos. Aqui você vai colocar, esse texto tem quantos parágrafos? 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. Aqui eu tenho um corvo, uma raposa, um rato e um cachorro. Você vai riscar, fazer um círculo. O rato, você vai fazer um círculo no rato? Não fala de rato no texto. Você vai fazer nos animais que fazem parte da fábula que a gente acabou de ler.
4. Coloque um X no quadradinho com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo por quê? Porque ele ganhou? Porque ele fez em casa? Porque ele achou? Ou porque ele roubou? Vai lá na primeira linha do texto que você vai ter essa resposta. 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Vai lá no texto novamente se você não lembrar. 6. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo?